Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa de balneário. Hoje estamos aqui no Porto, estamos com a Catarina Ribeiro, que é uma das capitãs do Sport Rugby. Já estamos aqui na conversa à boa. O Loureiro está um bocado aborrecido, que ele não está a dominar. Mas nós temos, como quem acompanha sabe, dado alguma atenção ao rugby no nosso site. Passamos agora a pôr alguns vídeos, já tínhamos aquele da moita. Temos aquela do chute aos postos, que é uma nova rúbrica, em princípio mensal, que vai haver. Em termos de conversas balneárias, é a primeira que fazemos direcionada ao rugby e pronto, e tinha com outras modalidades, não todas. Começamos normalmente sempre por uma senhora e esta não foi exceção. Temos então a Catarina, como costuma, ela vai começar por se apresentar, já lhe vou dar aqui a palavra. Só dar aqueles recados habituais de canal de YouTube, de implorar pela vossa subscrição, e se tiverem trocos a mais, nós temos um Patreon também, onde conseguem, claro, se subscreverem, ter acesso mais cedo a esta entrevista completa. Os outros têm que ver quando ela sair e por partes, e também os nossos projetos que estão em andamento dos documentários. Mal façamos as entrevistas, elas vão lá parar e depois o resultado final também têm acesso a ele mais cedo. Ok, e sem dar mais seca a ninguém, Catarina, antes de mais nada, muito obrigado por teres recebido o pessoal aqui no campo onde vocês treinam, aqui no Parque da Cidade, do Porto, e olha, começa por te apresentar, por favor, para o pessoal que não conhece. Olá, boa tarde, o meu nome é Catarina Ribeiro, eu sou jogadora aqui do Sport Clube do Porto, simultaneamente da Seleção Nacional de Rugby de Sevens. Muito obrigada desde já pelo convite, ainda bem que decidiram vir aqui à nossa grande cidade do Porto, à cidade invicta, conhecer-nos um bocadinho melhor. Portanto, eu sou jogadora desde 2012, comecei particularmente por jogar rugby no Brasil, portanto foi assim uma surpresa, porque eu fui para lá estudar, terminar a minha licenciatura, e foi uma surpresa boa, visto que eu estava a jogar handball e não fazia sequer ideia da existência desta modalidade, apesar de ser da área do desporto. E foi lá que eu então comecei a praticar rugby e desde então que mudou por completo a minha vida. Então vamos começar por aí. Tu começaste a jogar handball ou já jogavas qualquer coisa antes do handball? Como é que o desporto entra na tua vida? É assim, eu sempre soube que queria estar na área do desporto, na realidade. Portanto, desde pequenina, desde o 7º ano, que foi quando eu comecei a jogar handball, que eu sabia que desporto era aquilo que eu, quando fosse grande, queria fazer. Agora, efetivamente, o quê? Se era professora, se era treinadora, não sabia. Mas sabia que o desporto era presença obrigatória na minha vida e assim foi. No handball pratiquei durante 2 a 3 anos, depois no secundário ainda tentei praticar aqui também no Porto, porque eu estudava na Fiel, eu sou na Fiel e portanto a distância era um bocadinho longa. E então não foi possível praticar as duas de uma forma federada. Então continuei a praticar desporto, mas só a nível escolar. Portanto, tudo o que era desporto escolar eu estava presente. Portanto, corrida, desde tudo. E depois, entretanto, quando vim para a faculdade, mantive a prática do handball a nível universitário e foi quando foi no 3º ano para São Paulo. Aí sim conheci o rugby e desde então deixei o handball e comecei a praticar única e exclusivamente rugby. E pronto, lá em São Paulo, então passas do handball para o rugby, mas qual foi o momento em que tu decidiste experimentar e depois qual foi o momento em que tu decidiste, ok, pronto, agora isto já não vai ser mais uma experiência, vai ser o que eu quero fazer? Foi quase momentâneo e foi quase tudo ao mesmo tempo, porque eu comecei a jogar, parecia que aquilo fazia parte de mim, foi muito simples eu perceber como é que a modalidade e como é que o desporto decorria. E toda a gente dizia, tu nunca jogaste rugby, tu nunca jogaste nada deste género. Não, é a primeira vez. Toda a gente sabe que handball também é um desporto muito de contacto, rugby igualmente, mas foi muito fácil a transição. Eu no Brasil ainda continuei a praticar os dois, mas quando cheguei ao Porto procurei logo uma equipa, encontrei logo o professor Nuno Gramacho e desde então nunca mais deixei o desporto. Ok, então mas lá também era a nível universitário? Exatamente, apesar de ser uma equipa universitária, que era da USP, a Universidade de São Paulo, nós fazíamos parte, ou fazíamos o campeonato nacional, paulista neste caso, não é? Porque o Brasil é enorme, portanto éramos equiparadas a um clube normal. De 15, de 7, lá? 7, tudo Sevens. Sempre Sevens, na altura, tanto que o Brasil neste momento também está a dar os primeiros passos no rugby de 15.
Ok, voltas, encontras o professor Nuno Gramacho. Exatamente. Na altura já havia este projeto? Não, na altura este projeto estava em transição, elas estavam a sair do Boa Vista para procurar um projeto e foi ali, penso em meados de outubro, novembro, que conseguimos ter uma nova casa e a partir daí nós passamos a fazer parte do Sport Clube do Porto. Até tenho algumas histórias engraçadas porque nessa altura, portanto, eu vinha do Brasil de treinar rugby de 7, quer em campo, quer em praia, e depois chego aqui e temos um conjunto de jogadoras a ter que correr na Praça Carlos Alberto, na Praça João II, portanto andámos no meio do Porto a fazer uma mini digressão do rugby. Toda a gente, que estas loucas andam aqui a correr estas tantas das noites. Andavam a correr na rua com a bola? Sim, levávamos a bola ou simplesmente íamos equipadas não é, com calções e meias altas e as pessoas, o que é que se passa? E depois tínhamos ali o nosso campo de betão na Praça João II, em frente ao teatro. E estávamos ali a praticar, claro, tudo sem contacto, mas foi uma história interessante para começar aqui em Portugal. É curioso porque as histórias de quando se começa são quase todas iguais. Pois. Nós também, também já joguei, mas quando comecei também, nós treinávamos entre dois departamentos da faculdade, no jardim da faculdade, e também as nossas corridas eram feitas com a bola no meio da cidade de Aveiro, também, e as reações eram mais ou menos essas. Pronto, olha, então, falaste na questão do professor Nuno Gramacho, falaste que este projeto se iniciou nessa altura, quando saem do Boa Vista, etc. Mas para tirarmos isso já do caminho e depois focarmos na tua carreira, fala-nos um bocadinho deste projeto aqui que vocês têm, aqui, quer em termos de formação, feminino, masculino, porque abrange tudo, não é? Sim, sim. No Sport, então, foi um projeto que começou com o projeto que se chamava Valorizar os Valores, by EDP Gás. Portanto, o professor Nuno Gramacho foi o grande orquestrador de deste movimento aqui no Porto. Portanto, eu juntamente com outras duas jogadoras do clube, começamos a dar aulas em todas as escolas do Porto e a partir daí começamos a conseguir alunos para o nosso clube. Então, o nosso clube começou ali em meados de março, abril. O projeto começou em meados de março, abril e depois foi o início do clube em dezembro, 14 ou 15 de dezembro de 2012. Portanto, foi um projeto a longo prazo. Desde então temos escalões, temos equipas em todos os escalões, desde os sub-6 até aos séniores, quer masculino, quer feminino. No início até a nossa aposta foi mais no feminino, porque lá estávamos a transitar de um ex-clube para um novo clube. E depois, à medida que fomos tendo cada vez mais miúdos, fomos alargando os escalões e o projeto do rugby masculino, da equipa masculina, começou há cerca de 3 anos e está tudo a correr excelente. Ok. Tu chegaste cá então, começaste a jogar aqui no Sport. Fala-nos um bocadinho como é que correu, como é que foi a tua carreira a partir daí, porque entretanto foste lá fora também e é verdade. Sim, eu comecei, como disse, então em 2012, mais ou menos em abril, depois cheguei cá em setembro, comecei a jogar cá e depois tive logo o convite, fiquei muito feliz por ir logo à seleção em dezembro. E tive logo a oportunidade de ter a primeira internacionalização e a primeira presença a nível europeu, internacional, com Portugal ao peito, portanto foi algo excelente e diferente, não é? Nunca o tinha feito. E desde aí nunca mais parei, é algo que eu tenho muito orgulho em fazer e mesmo enquanto professora veio a mudar a minha vida porque comecei uma carreira como jogadora e também como treinadora no clube e pronto, só deixei de ser treinadora quando tive essa minha passagem por França, que foi em 2018, eu tinha uma vontade gigante de ir jogar lá fora, então de bagagens às costas eu decidi vou jogar lá fora, decidi contactar o Stade Toulousain. Fui lá fazer um treino, numas férias minhas e felizmente eles gostaram do meu trabalho, fiquei lá a jogar. Tive alguns problemas físicos que me impediram de ter uma presença mais assídua nas equipas e depois ainda devido a esse problema tive que terminar a minha presença lá em março, abril, que é quando termina também em maio, quando termina a época lá. E decidi regressar a Portugal. Depois o objetivo era voltar, mas as coisas ainda não estavam muito bem, então decidi manter-me e para já ainda não tenho nenhuma perspectiva de voltar lá fora, mas quem sabe. Não, então ainda cedo. Tu
estando lá e tendo depois também, porque isto já foi em 2018, entretanto a olhar aqui para baixo vi que em 2015 foste considerada a jogadora da época, a jogadora do ano pela Federação. Fala-nos desse prémio, o que é que aconteceu em concreto nessa época que achas que pesou na escolha da Federação? É assim, lá está, eu sou uma completa apaixonada pela modalidade, em todos os campos, então acho que estava mesmo muito motivada para ajudar quer a minha equipa, quer a minha seleção, para chegarmos cada vez mais alto. Nós nessa altura ainda estávamos no campeonato, na tabela A, no campeonato principal do rugby europeu, e pronto, a minha época correu super bem, para além de ser uma jogadora forte no contacto, também sou uma jogadora rápida e o facto de ter ajudado a minha equipa em alguns momentos-chave, penso que tenha pesado, principalmente até a seleção também, nesta escolha, entre as outras candidatas que também estavam, não é? Claro. Que também eram... Mas foi isso que fez a diferença. Voltando à aventura em França, porque foi depois disto, Foi. Tu decides ir para lá, mas tu largaste aqui o teu trabalho... Tudo. E depois o que é que fizeste lá? Nada? É assim, foi mesmo uma maluca. Eu Sim. fui sem casa, sem trabalho, sem nada, sem conhecer ninguém, sem falar a língua. Claro. Portanto, consegui ir para lá, fui para um Airbnb. Entretanto, conheci malta do clube que me deixaram ficar na casa delas e fiquei com elas. Foi uma experiência também brutal, porque inevitavelmente eu ia aprender a língua. Yeah. Portanto, fui para lá sem saber falar francês, vim para cá com o francês mediano. Ganhaste isso, pelo menos? Exatamente. E depois, claro, ganhei amizades, ganhei uma experiência de um campeonato que nada tem a ver com o nosso, tem uma competitividade acima da média, é considerado um dos melhores campeonatos a nível mundial, é o francês e o inglês, não é? Portanto, correu muito bem, porque percebi como é que uma estrutura de um clube é feita num patamar mais elevado, semi-profissional, porque lá temos jogadoras que estudam realmente, mas contudo têm contratos com a sua seleção e isso permite-lhes ter uma seriedade no seu trabalho e condições totalmente diferentes. Lá tem condições, tem a preparadora física, tem um médico no clube, coisas que nós aqui no clube também estamos passo a passo a conseguir. Mas o campo é deles, quer dizer, e para além da cultura francesa, e principalmente ali no Toulouse, que também é muito direcionada para o rugby, não é? Lá vamos ver um jogo de rugby como se fosse um jogo de futebol aqui em Portugal. Cheio, não é? Exatamente. É diferente e foi muito bom e muito enriquecedor nessa parte. Em termos de... Pronto, já deu para perceber que a estrutura é muito mais profissionalizada do que aqui, mas em termos de treino, por exemplo, vocês treinavam todos os dias? Sim, nós tínhamos 3 treinos de campo, depois tínhamos também os treinos de ginásio, tudo na mesma área, não é? Tudo no estado Ernest Wallon. E entretanto ainda tínhamos, antes dos treinos de campo, treinos específicos orientados para as nossas posições com os treinadores, portanto ou só treino de passe, ou só treino de finta, alguma coisa que eles queriam melhorar, para além da visualização de jogos, que também tínhamos mesmo uma aplicação onde tínhamos os treinadores deixavam lá alguns dos lances que nós queríamos ver, alguns dos momentos de jogo, e pronto, foi algo que eu, enquanto jogadora, apenas vivenciei mais ou menos na seleção nacional. Claro. A nível de clube é mais difícil termos acesso a essas ferramentas como eles têm lá. Aliás, a nível de clube, aqui em Portugal, se quisermos saber a classificação, nem dá. Pronto, mas isso agora está a melhorar. Sim, está a melhorar. Mas é muito ingrato. Com muitos erros, mas está a melhorar. É muito ingrato, encontrar alguma coisa é muito difícil. Pronto. Em termos de jogo, quais foram as grandes diferenças que tu encontraste lá na França? Sim, em primeiro lugar, a estrutura da equipa, o número de jogadoras é exponencialmente maior do que aquele que existe aqui em Portugal. Claro. Aqui em Portugal nós temos 8 equipas a jogar agora a divisão de honra de rugby de 15, não é?
e lá temos o top 8, foi os primeiros anos também do top 16, que eles passaram para equivaler mais ou menos ao top 8 do rugby masculino. Pronto, para já temos o dobro das nossas equipas, para além, com o dobro do número de jogadoras, e a qualidade e a envergadura das próprias jogadoras nada tem a ver com as nossas, não é? E nota-se que realmente há uma preparação física, são jogadoras já com bastante tempo de rugby, e muitas delas fazem aquilo quase profissional, se não é semi-profissional. Muitas trabalham como eu estava a dizer, no Stade de Lausanne, portanto sempre que era preciso representar a seleção, representar um clube fora do país, elas não tinham qualquer tipo de problema em conseguir essa facilidade. Pois, sim. É mais complicado. Sim, porque nós somos todas trabalhadoras ou estudantes, e temos sempre que ou meter férias, ou há sempre uma organização pessoal para conseguirmos marcar presença nos torneios internacionais. Achas que eventualmente nós aqui vamos conseguir atingir esse patamar, ou a oferta de jogadoras vai ser sempre muito, não estou a falar de qualidade, estou a falar em termos de quantidade? Sim. É assim, eu quero acreditar que sim. Eu acho que os clubes estão a trabalhar nesse sentido, mas também não pode vir só dos clubes, também tem que vir da organização mais alta nacional, que é a Federação, que tem que levar o rugby feminino de uma outra forma. Com a chegada do João Moura, responsável pelo feminino pela primeira vez em Portugal, temos uma pessoa dedicada a nós, ao feminino. Nota-se bastantes mudanças, mas claro, ele não consegue fazer tudo sozinho. Portanto, tem que haver mesmo um investimento, quer dos próprios clubes principais da Divisão de Honra, porque quando nós temos clubes da Divisão de Honra que eles próprios, que são os clubes mais antigos e mais conhecidos do rugby nacional, não têm rugby feminino, alguma coisa não está bem. E, portanto, acredito que esse também será um dos caminhos. Achas que era importante essas equipas, que era determinante para atrair jogadoras, que as equipas com maior nome, sim, obrigatoriamente, portanto, de certa forma... Vai ser. Em princípio está nesse encalce o objetivo da Federação, pôr como algo obrigatório para as equipas da Divisão Honra. Quais foram as mudanças que estavas a falar, que a chegada do João Moura foi muito importante? Quais foram as principais mudanças que a Federação e ele implementaram que a ti, como jogadora, mais te entusiasmaram? Ele definiu um objetivo, até há 3 anos atrás, era um bocadinho cada um por si, cada clube ia puxando para o seu lado, e aquilo que nós também, o rugby também é conhecido, é como ser uma comunidade coesa, uma comunidade que se apoia mutuamente, mas isso infelizmente não acontecia muito, porque pronto, nós só tínhamos rugby de 7, ao fim e ao cabo era algo que as equipas só conseguiam ter para poder jogar um campeonato ao longo de todo o ano, mas foi algo que foi depois, houve outras diferenças, outras ideias, e então com o Moura ele direcionou todos os clubes nesse sentido para um projeto comum. Finalmente tinha que haver um projeto comum para todos, a bem ou a mal, com os seus lados positivos e negativos, mas há um projeto comum e agora todas as equipas estão a caminhar nesse sentido. Claro que depois temos, uma das mudanças é o campeonato de emergentes, que é para as equipas que não têm capacidade de ter 15 jogadoras poderem fazer no modo de X-Rugby, ou seja, podem jogar rugby de 7, rugby de 8, 9, 10, o que for, consoante o seu número no campo. Ou seja, o objetivo é que joguem, chegam a acordo de ambas as equipas e o jogo acontece. Portanto, isso foi uma das grandes diferenças. E depois, claro, temos alguém completamente dedicado a nós, em que há um pensamento a médio e longo prazo, quer para a equipa da Seleção Nacional de Sevens, quer para a equipa da Seleção Nacional de 15, pela primeira vez estamos agora, ao longo destes 2 anos, tivemos 3 anos, e neste 3º ano conseguimos o nosso primeiro jogo, e uma grande vitória. Portanto, agora é muito importante que com o trabalho do João Moura continuemos a ascender, quer no ranking mundial, quer internamente. Ok. És professora, não é? Sim. Estávamos a falar disso, lidas com miúdos. Qual é que tu achas que será o papel das escolas, ou se achas que passa por aí, em atrair miúdos para a modalidade? Sim, aliás, houve um projeto há uns anos atrás que foi o Neston Rugby, que foi muito importante. Aliás, também houve até livros que saíram daí e foram disseminados por todas as escolas, e acho que
cada vez mais já não é tão estranho a palavra ou a modalidade rugby. Claro que eu puxo a brasa à minha sardinha e eu sempre que estou agora nas escolas, tendo material disponível ou a própria escola tendo esse ou outro material disponível no que diz respeito ao rugby, ao tag rugby, ao bitoque rugby, eu tento abordar para que cada vez seja mais presente no dia-a-dia deles. E sem dúvida é importante que as escolas e os professores se mostrem disponíveis para isso, porque depois também temos esse problema de há muitos professores que já estão alocados a uma modalidade e depois também querem puxar para a sua modalidade, não é? Mas nós temos que tentar também levar aos miúdos todas as modalidades e mais algumas para que haja uma literacia desportiva muito maior. E também não, pronto, mas agora sou eu aqui a dar a minha opinião, conhecendo se Força. calhar uma realidade diferente da tua. Não achas que há muitos professores que não sabem? Sem dúvida, mas por isso é que nessa altura do National Rugby também houve muitas ações de formação para professores. Porque eu lembro-me, por exemplo, eu tive 2 ou 3 aulas de rugby na escola e depois quando comecei a jogar, passado não sei quantos anos, lembro-me que muitas das coisas que a professora me tinha ensinado, as regras não eram assim, por exemplo. É assim, o que nós ensinamos, o que ensino são as regras tal e quais elas são no Exato. rugby. Contudo, claro, temos de fazer adaptações, porque não é possível jogar, desculpem, rugby numa escola com placagem. Claro. Não é? Por isso é que fazemos a adaptação Era isso para que eu te ia bitoque. perguntar. Faço só bitoque, não promoves Eu tenho mesmo o material de tag rugby, portanto, eu tanto faço tag rugby como faço bitoque. O tag acaba por ser uma coisa mais interessante numa fase inicial, porque tem as fitinhas e não sei o quê, e os miúdos ficam todos contentes. Depois, quando realmente eles começam a ficar melhores e perceber melhor o jogo, acaba por ser mais fácil de abordar o bitoque, porque dá-lhes mais capacidades de se aproximar efetivamente do que é o rugby. Só não têm a mesma placagem. Exato, Porque de resto, mas pronto, o desporto escolar, de há uns anos para cá, fez muita força em haver competições de tag rugby ou mesmo de bitoque rugby, mas isso está a cair outra vez em desuso, também por causa do efeito da pandemia, já não está a haver nada de nada. Acaba por haver retrocesso no investimento que é feito. Não é? Exatamente, e percebemos que, como depois não havia a criação, por exemplo, de um núcleo de rugby ou de uma equipa de rugby ao longo de todo o ano, depois o retorno desse investimento se calhar não foi o devido ou não foi o programado e acabou por acabar. Portugal tem que fazer um trabalho melhor no desporto escolar. Sim, a partir da base, porque a base não é, tem que ser uma pirâmide e a base é que tem que estar mais cheia e recomposta. E infelizmente é aquilo que não acontece, principalmente no feminino. No masculino até está bem orientado, mas no feminino temos que trabalhar nesse sentido. Voltando ao Sport e à tua carreira, o vosso plantel aqui neste momento, quantas miúdas é que tem? Nós temos cerca de 20 jogadoras. Já é bom. Vocês têm... E as idades? Qual é o intervalo? Olha, nós temos a jogadora mais velha, penso que tenha 34, 35 anos. Temos uma jogadora brasileira também, que é se calhar um bocadinho mais velha, 36 máximo. E a mais novinha é 14 anos. E já joga pelas séniores. Que é uma grande problemática que nos assola desde há muitos anos, que o João Moura precisamente tem tentado ter alguns encontros de seleção regional de sub-16, sub-19, para colmatar e até com os emergentes para colmatar este problema, mas é algo que realmente só as raparigas de fibra que gostam realmente disto acabam por se manter na modalidade, porque é um salto muito grande, tu seres criança, não é? E estás com os teus amiguinhos no sub-14, sub-14, porque as miúdas podem jogar sempre um escalão acima ou um escalão abaixo, elas podem ter 16 anos ou 17 e podem ainda jogar no sub-14, mas depois o salto é grande, até porque se elas não nos conhecerem, ficam assim um bocado à parte, assim um bocadinho mais escondidas, porque é um salto de mulheres para meninas. Que truque é que vocês têm? Vocês são mais velhas? Sim, nós somos a paródia, portanto acho que qualquer pessoa se sente bem na nossa equipa e acaba por diminuir um bocadinho essa... Quebrar um bocadinho o gelo. Sim. E depois temos algumas jogadoras que vieram de outros clubes, porque esse clube aqui no Porto não tem rugby feminino, o sénior, e então já vinham aqui de vez em quando até treinar para nos conhecerem, apesar de continuarem a jogar com a sua equipa, vinham já cá fazer alguns treinos para nos irem conhecendo, para também se irem ambientando, e depois a passagem foi fácil. Então vocês acabam por absorver miúdas que quando
por exemplo, fazem formação fora e depois, quando não há séniores, vêm para cá. Para já sim. Claro que nós gostaríamos muito que cada clube tivesse a oportunidade e a capacidade de reter as suas miúdas. Acredito que se calhar o Cercarte, dentro de pouco tempo, consiga constituir uma equipa feminina e ficávamos super felizes com isso, mas para já tem sido a nossa realidade. Inclusivamente estamos com miúdas do Cravo, dos Arcos, de Valdevez, porque também não têm capacidade atualmente de ter uma equipa, então elas estão a jogar connosco. Claro, nem sempre treinam connosco, ou raramente treinam connosco, mas conseguimos pelo menos pô-las a competir na melhor divisão, na única divisão nacional. Ser mais interessante, porque também mesmo há outras equipas que se fundem, não é? Há equipas... Sim. Este ano houve então muitas equipas, este e o ano passado, que se fundiram para conseguirem jogar num campeonato de 15. Mas depois acabam por voltar àquilo que são as suas próprias equipas quando voltarmos ao circuito Sevens.